É também professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Eu convido ao palco o Fábio Barbieri. Obrigado, bom dia. Vamos começar, então, hoje com... Onde estão? Tem 4 telas. Bom, então, falar um pouco sobre as ideias austríacas, sobre o intervencionismo como um sistema econômico. Mas antes de a gente começar, só por uma fotonovela, um pouquinho aqui na tela, que a primeira apresentação, a primeira conferência, eu participei, feliz de participar de um evento histórico, só que na segunda aconteceu um evento, né? O professor Murphy fez várias piadinhas sobre isso, que um americano espera que no Brasil tenha gorilas e florestas e não sei o quê, justamente um dos palestrantes teria sido picado por uma cascavel, né? Bom, na verdade o que aconteceu foi isso aqui, aquela lá é a cachoeira que eu estava, está escuro, não dá para ver o lugar onde eu desabei, né? Mas uma cobra, de fato, que foi uma jararaca, me atacou, e daí eu desabei naquela cachoeira, e essa mais ou menos a cobra que me picou, quer dizer, que tentou me picar, e eu fiquei 3 meses de cama, né? Daí eu perdi, de fato, a segunda conferência. Mas agora, feliz de participar de novo da terceira, e com uma diferença da primeira para a terceira. Na primeira, várias pessoas... A maioria das pessoas não conhecia nada de economia austríaca. Hoje eu já olho aqui, já tem várias faces conhecidas e vários alunos que me trazem referências novas. Professor, já leu isso daqui? Não, eu nunca tinha visto. Quer dizer, gente que já está bastante avançado na compreensão da economia austríaca, né? Então, o efeito, né, que teve essas iniciativas todas já surtiu frutos, né? Já está na hora de alguns alunos que eu conheço por aqui participarem desse lado e da palestra também, né? Estou muito contente com essa evolução, né? Bom, então, o que nós vamos falar hoje? Bom, na primeira apresentação eu falei um pouquinho sobre a crítica austríaca ao socialismo, né? Então, eu escolhi como tema para essa segunda apresentação a ideia de fazer uma análise do intervencionismo, sob o ponto de vista do pensamento austríaco, né? Bom, o que a gente tem na teoria econômica, a partir do final do século XIX, quando a gente trata de sistemas comparados, é sempre aquela dicotomia socialismo contra capitalismo, né? Em termos teóricos, então, a gente tem essas dois extremos, né? E as economias reais se situam no meio do caminho, são economias extremamente intervencionistas, né? E os economistas, hoje em dia, não tendem a estudar o intervencionismo como um sistema econômico em si, né? O que ocorre, hoje em dia, é uma espécie de divisão que é historicista, né? Nós temos que analisar as intervenções caso a caso, uma sabedoria de meio termo, né? A privatização, por exemplo. A gente tem que olhar cada caso, se vale a pena ou não vale a pena. Historicista no sentido porque não existe nenhuma regularidade que a gente poderia discernir sobre o funcionamento de economias intervencionistas, né? É uma coisa que tem que ser analisada caso a caso. Pensar sobre o papel do Estado, hoje em dia, é visto como ideologia. Na verdade, rejeitar essa discussão é ideologia, de fato. E o termo em si carregado, capitalismo, né, que é carregado de conotações marxistas, de conceitos sociológicos marxistas, funciona como uma espécie de panaceia, né? Então, se uma política governamental as pessoas acham que deu certo, então se atribui aquilo ao governo. Mas quando chegam as consequências nefastas de longo prazo, se atribui aquilo ao capitalismo, né? É a coisa do Bastiat, o que é visto, o que não é visto. Então, o uso do termo é uma panaceia, resolve todos os problemas para quem ataca uma visão de mundo liberal. Então, o que a gente precisa fazer é defender a ideia que nós vivemos sob um regime intervencionista e esse regime esse sistema tem defeitos, tem características inerentes ao próprio regime, ao funcionamento desse regime. Então, o tema da palestra de hoje é sobre isso, né? Como que o intervencionismo foi, de fato, analisado como um sistema econômico pelos autores austríacos, né? Tá? Bom,
Isso é uma tradição, bom, recente, de final do século XIX. Se a gente retomar a economia antiga, nós vamos ver aqui em Adam Smith, eu tenho, de fato, uma análise econômica do intervencionismo. Ele compara um sistema de liberdades naturais, que seria o liberalismo, com o mercantilismo, que é um termo antigo para significar a mesma coisa, um sistema econômico intervencionista. E se eu pegar os autores franceses que viviam no colbertismo, né, no intervencionismo, no mercantilismo, que havia na França, eu tenho também análise sistemática de como funciona o intervencionismo. No final da apresentação, eu vou falar desse autor, que vai fazer uma análise de intervencionismo que é relevante para as nossas discussões modernas. Bom, primeiro, antes, para servir de um pano de fundo para a gente falar como que Mises e os autores austríacos pensam o intervencionismo, qual é a visão de livro-texto, né, da teoria microeconômica tradicional. Bom, você tem aquela coisa, teoria da competição perfeita, o mercado funciona, não precisaria de intervenção estatal. Só que, no mundo real, eu nunca tenho as condições prevalecentes sobre competição perfeita, então, logo eu tenho que intervir em todas as situações que ocorrem do mundo real. Bom, então eu tenho que levar em conta todos os benefícios, todos os custos das ações. Quando existem algo como externalidade, bens públicos, etc., eu não atinjo um equilíbrio ótimo de Pareto, ou eficiente. Então, a partir daí, o Estado entraria para intervir, para corrigir essas falhas de mercado. Bom, algumas objeções a esse tipo de metodologia. Em primeiro lugar, nós temos que substituir na nossa análise uma visão de equilíbrio sempre pela nossa teoria de processo de mercado. A nossa referência não vai ser se a economia consegue ou não se aproximar numa situação que eu tenho uma alocação ótima de recursos. Então, o primeiro problema que a gente tem com essa visão é a ideia que tem um foco exclusivo na teoria de equilíbrio. Existem outros aspectos da teoria econômica que são importantes, outros aspectos da realidade econômica, do funcionamento dos mercados, que escapa à descrição da teoria de equilíbrio. E depois eu tenho algumas assimetrias. Nós temos os funcionários não, os agentes analisados na teoria econômica, tem uma assimetria aqui envolvida. Supõe-se na teoria econômica que o Estado não é composto de pessoas de carne e osso, é uma entidade abstrata. E os agentes privados são sujeitos a egoísmo, a autointeresse, esse tipo de hipótese. Então tem essa assimetria, os agentes privados são autointeressados, os públicos são desinteressados. E, ao mesmo tempo, eu tenho assimetrias cognitivas. O problema, eu coloquei isso na próxima transparência, justamente isso aqui, o problema econômico encarado pelos agentes privados e pelo regulador é diferente, a complexidade é diferente. Então, se a gente pegar a teoria moderna, ela é toda baseada nessa ideia de falha de mercado. Os autores modernos, o Stiglitz é o representante moderno, mas Arrow, uma geração atrás, tem bem claramente essa visão. Eu vou condenar o mercado se ele não atinge o ótimo de Pareto, um equilíbrio eficiente. Então, na verdade, eu condeno qualquer situação real. Bom, pega, por exemplo, uma análise do Stiglitz, o autor moderno. Ele pega assim, bom, eu não posso ter competição perfeita em todos os mercados. Se eu pegar, por exemplo, camiseta como um bem. Se eu tiver 10 características, tamanho, cor, tecido, etc., eu tiver 10 cores, 10 tamanhos, 10 tecidos, assim por diante, eu vou ter 10 elevado a 10, eu vou ter 10 bilhões de mercados, mais do que pessoas na economia, então não dá para ter competição perfeita nessa situação. Então, os mercados não são eficientes. Mas na hora que ele pretende regular certos mercados, nos modelos dele bastam algumas elasticidades. Então a gente pode perguntar, mas eu não preciso de 10 bilhões de elasticidades? A complexidade desaparece. Então, isso coloca a defesa do mercado quase impossível. Quer dizer, é sempre comparar o inatingível com o mundo real. O mundo real, naturalmente, sempre perde. Essa é a crítica que a gente denomina a ideia do onde está, não está aqui, não. Pulei. Daqui a pouco a gente fala disso, que a gente chama de o Nirvana Approach, a abordagem do Nirvana. Não fazer análise institucional comparada, mas sim comparar uma realidade com um modelo inatingível. Bom,
Então, essa é a análise tradicional, né? Vamos entrar agora na análise austríaca, né? O Mises, na sua genialidade, ele não só estabeleceu a tese da impossibilidade do cálculo econômico no socialista, mas ele também escreveu 2 livros, né? O livro de 29, uma crítica ao intervencionismo como uma análise justamente do sistema econômico intervencionista, né? Bom, ele adotou um erro retórico, né, que é a ideia de aceitar o termo capitalismo. Bombardier que também usa o termo capitalismo, porque afinal a prosperidade depende do acúmulo de capital, né? Mas a gente se coloca nessa situação de defender um sistema, a realidade. Então, se existe desemprego, por exemplo, no mundo real, é um problema do capitalismo, né? Então, quando que eu consigo separar os problemas das intervenções e dos problemas que seriam inerentes a uma sociedade livre, né? Então, para isso é necessário que a gente desenvolva uma teoria do intervencionismo, que tem elementos estatistas e elementos livres, né? Aí é verdadeira arena, né? E ele desenvolve, de fato, uma teoria do intervencionismo. Bom, primeiro nós vamos pôr a definição de intervencionismo deles e depois a sua análise. Primeira definição, né? Define primeiro a intervenção como regulações que obrigam os empresários a fazer coisas que eles não gostariam de fazer, e essa é a primeira definição que ele coloca, que é um tanto estreita, né? Ele fala basicamente de restrições de produção, como protecionismo, né? E essas restrições de produção diminuem a produtividade na economia, e eu tenho intervenções no sistema de preços, né? Controles de preços, né? Bom, ele exclui, claro, coisas estatais que garantem direito de propriedade, mas tem outras intervenções, como nacionalização de indústria, subsidiar bens, que ele exclui da análise do intervencionismo. Uma empresa estatal operando no mercado pode operar sobre regras de mercado, né? Então, ele exclui da análise. Hofbauer tenta estender a análise básica do Mises, que nós vamos tratar daqui a pouquinho, pegando mais tipos de intervenções. Então, ele define intervenção simplesmente como uma ação não voluntária, e faz uma categorização. Ele cria 3 categorias de intervenção. O que ele chama de intervenção autística, que é a ideia de controlar o comportamento privado, a ideia de proibir, das proibições que estão na moda hoje em dia, né? As ideias de... Bom, de proibição, bom, não dá tempo de a gente entrar nos exemplos, né? Depois ele passa para as intervenções binárias, né, que as relações de cada indivíduo com o Estado, seja transferências do Estado para os indivíduos, seja tributação, esse tipo de coisa. E, finalmente, eu tenho intervenções triangulares, por exemplo, controle de preço, né? É o Estado regulando a relação entre 2 indivíduos no mercado de trabalho, por exemplo. Então, ele faz essas 3 categorias e estende a análise de Mises a mais tipos de intervenção, dada aquela ideia que a análise de Mises inicialmente era restrita a um tipo particular de intervenção. Bom, então, dado o que é intervenção, qual é a essência da análise do intervencionismo por Mises? Ele pega como exemplo um controle de preços. E, quando ele olha o controle de preços, ele vê um certo padrão. E, nesse padrão, bom, qualquer teoria econômica, curso de introdução à economia, trata dos efeitos de um controle de preço num ambiente competitivo. Mas o que a gente faz é uma análise de equilíbrio geral, na verdade, brincando, uma análise de desequilíbrio geral, né? Como aquelas intervenções tendem a se propagar no sistema econômico, né? Então, o exemplo clássico que ele dá da lógica de como funciona a intervenção é o seguinte. Bom, eu tenho uma intervenção para resolver um problema. Digamos, o exemplo que ele dá, as criancinhas têm pouco leite. Então, por uma canetada, eu decreto que não existe mais escassez. Então, vamos diminuir o preço do leite. O resultado é que eu tenho menos leite, né? Daí, isso invoca novas intervenções. Eu tenho, por exemplo, que liberar compulsoriamente os estoques. As firmas são obrigadas a vender tudo que elas têm estocadas, né? Mas se o preço está controlado, a produção diminui. Daí o sujeito tem que colocar racionamentos, né? Quanto cada um pode consumir. Bom, daí as firmas têm prejuízo, e tendo prejuízo eu tenho que investigar, fazer uma comissão para descobrir por que os preços, quer dizer, por que as firmas têm prejuízos. Daí eu tenho que olhar os preços dos insumos produtivos e regular esses insumos produtivos. Se eu fizer isso, eu vou expandindo as descoordenações causadas num mercado específico, elas se espalham, tem um espalhamento para os outros mercados, que, se eu tiver um sistema de planejamento coerente, eu teria que estender, então, o controle para os outros mercados. Então, isso leva
um dilema, né? Ou eu estendo cada vez mais os controles aos novos aspectos que foram vítimas, digamos, desse espalhamento, ou, então, no limite, eu controlo a economia como um todo, ou tenho que abandonar aquilo e voltar a uma liberação daquele sistema de preços, se eu quiser tirar aquela descoordenação causada pela intervenção. Mas o que acontece é que, em termos ideológicos, as pessoas interpretam as falhas de governo como se fossem falhas de mercado. Então, isso alimenta um processo que a gente pode discernir aqui, uma lógica de expansão do Estado. Então, eu tenho um acúmulo de falhas de governo e elas se manifestam de várias formas. Em especial, elas vão se manifestar em desequilíbrios macroeconômicos. Esse acúmulo de falhas de governo atribuídas ao mercado. Bom, então, o Mises coloca, quando essas intervenções não funcionam, né, afinal, os austríacos gostam de definir economia como a ciência que estuda as consequências não intencionais da ação humana, né, geralmente opostas, de fato, ao que o plano gostaria. Então, eu tenho que fazer uso do que ele chama de um fundo de reserva. Né? Uma sociedade ainda pode se dedicar a atividades destruidoras de riquezas, na medida em que eu tenho um estoque de capital, de recursos que podem ser desviados para aquelas atividades que foram como se diz, foram afetadas pelaquela cadeia, pelaquela reação de cadeia de intervenções. Bom, então essa é a ideia básica da lógica do intervencionismo para Mises. Bom, outros autores, como Don Lavoie, eles tentam estender aquilo. Por exemplo, a própria teoria dos ciclos austríaca é um exemplo dessa lógica do intervencionismo. Né? Eu tenho um Estado grande que precisa ser financiado, isso gera problemas econômicos, você acaba apelando para a expansão do crédito, né, para mais moeda na economia, isso gera o ciclo, vocês já estão familiarizados com a teoria dos ciclos austríacos. Bom, mas aquele ciclo você vai atribuir, então, a um defeito inerente do capitalismo. Daí, o que acontece? O remédio adotado é o próprio veneno que causou. Né? Eu tenho mais políticas expansionistas, né? Eu tenho mais gasto, mais moeda, e eu crio a próxima bolha. Né? Então, é quase uma coisa que o fracasso do governo gera demanda por mais intervenções. Né? Então, essa é um fenômeno detectado na análise do intervencionismo do Mises. Bom, só que o Mises, como todo economista, gosta de fazer previsões que, no final das contas, deram errado. Né? Então, no livro dele, sobre a crítica do intervencionismo, ele chega à conclusão que o intervencionismo está condenado, na época que ele escreveu, no começo do século XX. Né? Está condenado e tende a desaparecer. Bom, ele, de fato, errou essa previsão. Né? A gente pode atribuir esse erro de previsão a uma espécie de racionalismo que o autor tem. Né? Ele é um autor que poderia acreditar que, no longo prazo, a razão triunfa. Né? Se eu olhar, em última análise, as pessoas se convencem, através do sistema democrático, eu posso voltar a um sistema que seria coerente, não um sistema incoerente, logicamente, que tem, emprestando de Marx, as contradições, depois de mostrar as contradições internas do estatismo, é natural que as pessoas, no longo prazo, abandonem aquilo. Né? Só que, no entanto, se a gente olhar a história, se a gente levar a história a sério, eu não tenho aqueles modos de produção, aquelas bobagens, sistemas econômicos diferentes baseados na maneira que as coisas são produzidas. Se eu levar a história a sério, eu tenho a ideia que o intervencionismo ele existe em várias civilizações, em vários séculos, desde a história escrita que nós temos. Então, a gente olhar um livrinho como 40 séculos de controles de preços e salários, vocês vão encontrar lá sociedades de 40 séculos atrás, até hoje, passando Império Romano, Idade Média, Plano Cruzado no Brasil, eu tenho sempre as mesmas defesas de controle de preços, as mesmas consequências não intencionais daquelas medidas, então aquilo é muito persistente. Então, a nossa pergunta, o principal desafio para uma teoria do intervencionismo é explicar essa persistência. Né? Por que ocorre isso? Por que o intervencionismo não morre se ele não é logicamente coerente, se ele é instável? Então, a resposta que a gente vai desenvolver numa teoria austríaca do intervencionismo é falar do intervencionismo como uma ordem espontânea, não uma ordem espontânea desejável, né? Mas uma ordem espontânea de qualquer forma, né? No sentido que existem forças que fazem com que aquilo se mantenha. Né? Bom, então, nós temos que introduzir nessa análise austríaca do intervencionismo, explicitamente a teoria austríaca do processo de mercado. Então, o que nós vamos olhar é como certas intervenções, certas regulações atrapalham
o mercado como um sistema de descoberta, como colocou Hayek. Eu tenho que ver a teoria da atividade empresarial, como certas regulações, o fato de minar a propriedade privada, aumenta ou diminui a capacidade de eu me adaptar a mudanças contínuas que ocorrem o tempo todo. E, portanto, se eu vou inibir ou não, em que sentido eu vou inibir a atividade empresarial. Não em termos de atingir ou não um ótimo inatingível. Então, explicitamente, a teoria de intervencionismo tem que introduzir a abordagem de processo de mercado, não a ideia de equilíbrio de mercado. Bom, então tem um autor, esse livro, que é a Dinâmica das Economias Mistas, desse autor Ikeda, em que ele faz justamente uma adaptação, uma releitura do texto de Mises, tentando justamente explicar por que o intervencionismo é estável. Então, a gente pode dizer uma teoria de ciclos intervencionistas. Bom, que incorpora essa teoria austríaca de processo de mercados e que explica, ao mesmo tempo, a estabilidade do sistema intervencionista. Bom, e vai modelar implicitamente essa reação ideológica, por que as pessoas atribuem ao mercado as falhas de governo. Então, aqui seria uma representação simplificada de um ciclo. O ciclo não tem a ideia que existe algo que se repita com uma regularidade exata. Eu não vou calcular quantos hertz tem os ciclos ou algo parecido. Simplesmente a ideia que a economia intervencionista é estável. Eu tenho limites. Eu tenho um limite superior, que é a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. Se um sistema intervencionista vai se expandindo, regulações vão se expandindo, certas regulações geram novas regulações, e os mercados são progressivamente controlados, e isso, como os dados da economia se mudam o tempo todo, se alteram o tempo todo, isso gera novos desequilíbrios, que requer novas atividades empresariais que não são tomadas, eu tenho um acúmulo de erros, eu esgoto um fundo de reserva. Bom, então eu tenho no limite, eu não tenho sistemas de preços funcionando, então eu tenho o problema do cálculo econômico socialista. Embora digamos que o mundo inteiro seja antiliberal, ainda assim eu vou ter que assumir fases liberais. Eu tenho que desregular o sistema econômico, por mais que as pessoas não queiram desregular. Aqui é o ponto que os governos de esquerda são chamados de neoliberal, esse tipo de coisa. Se amarra a mão do Estado simplesmente porque as políticas tradicionais, política fiscal, monetária, etc., param de funcionar. Não tem mais efeito. Então, eu entro numa fase de diminuição do Estado, quer dizer, no sentido que aqui, então, é um limite superior, e eu tenho um limite inferior. Eu tenho, a gente pode dizer, a ideia de instabilidade do Estado mínimo. Se eu tenho um Estado minúsculo, e ainda eu tenho certas ações estatais, ainda assim, as ações estatais, o planejamento central, que não conta com decisões baseadas no sistema de preços, tem a mesma lógica colocada pelos autores de processo de mercado. Então, aquilo vai gerar falhas de governo, mesmo tendo governos pequenos. E isso coloca em marcha o processo intervencionista. Na análise do Ikeda, ele tira fora, ele elimina a ideia de funcionários públicos que gostam de dinheiro ou de políticos que gostam de poder. A teoria econômica tende a excluir essas coisas que, para um leigo, seria óbvia. Político que gosta de poder, funcionários públicos também são autointeressados. Bom, ainda a escola da escolha pública aí é aliada aos austríacos, que modela explicitamente economias com sujeitos autointeressados. E vamos ver, então, estudar a economia dos privilégios, que são temas caros aos austríacos. Então, eu tenho esses dois fatores, os fatores de falhas de governo por motivos de teoria de processo de mercado, de consequências não intencionais, se alia à ideia de formação de grupos de privilégios, e eles se tornam cada vez mais difícil de violar, de abandonar esses privilégios. Então eu coloco forças que fazem com que, bom, apertei o botão errado, com que se o Estado se aproxima daqui, o Estado tem uma tendência inerente a crescer, mas eu tenho um limite teórico de um Estado máximo. Então isso coloca a trajetória das economias reais sempre
no ambiente intervencionista, né? O nosso desafio é entender isso e quebrar essa lógica, né? Se é possível, em que medida quebrar essa lógica, nem empurrar para baixo essa tendência. Bom, não é uma coisa determinista, não é uma teoria marxista, né? Que a gente está condenado a chegar num futuro, ou condenado ao intervencionismo, qualquer coisa assim. Simplesmente é estudar a lógica do sistema e olhar em que medida eu tenho forças que levam à estabilidade desse sistema, né? Bom, então esse autor coloca as fases, né? Bom, que nós já tratamos antes de eu passar, né? Tem uma fase, então, de a mesma coisa que o Mises descreve, só que aqui tem uma quebra do Mises, porque o Mises não é à toa que ele define como alternativa apenas controle de preço e que leva a mais controles de preço. Ele não leva a sério, quer dizer, não contempla muito a hipótese de intervenções que geram coisas mais estáveis. Quando as intervenções são estáveis? Quando as consequências desagradáveis da intervenção vêm num período de tempo depois. Então a gente tem que colocar a teoria do capital austríaca nisso, né? Economia no tempo, né? Que é tema de algumas palestras. Então, se Bastiat, eu tenho um benefício hoje, presente, e o custo é futuro. Se o custo é futuro, então isso coloca uma estabilidade a mais no sistema intervencionista, na medida que o fator ideológico eu possa atribuir aquelas falhas de governo a falhas de mercado, porque eu não sei associar aqueles problemas econômicos ao problema gerado anteriormente, né? As pessoas esquecem quais foram as intervenções anteriores e aquele problema é atribuído simplesmente ao capitalismo e não à sua verdadeira origem, né? Então, isso coloca uma estabilidade para o sistema intervencionista, né? Então, ele tenta modelar como é que funciona o fator ideológico, né? Mises escreve um livro sobre a mentalidade anticapitalista, que tem vários insights interessantes, mas tem uma ênfase na ideia de inveja, né? E Queda coloca a ideia de utilidade marginal decrescente, né? Se eu tenho um Estado gigante, surgem ali ideias liberais, existe uma demanda por desregulação, e ao contrário, né? Se eu teria no outro espectro, no outro canto do espectro, eu teria, quanto mais escasso, na verdade, a liberdade, mais ela é valorizada. Tá? Em certas sociedades no leste europeu, você vai encontrar bustos de Mises, e circulavam livros de Mises, etc. Ao passo que nas sociedades mais livres, as pessoas tendem a não dar muita bola para a liberdade. Não existe um efeito nessa direção. Então, ele coloca um modelinho explícito de como que o acúmulo de falhas de governo geram preferências por liberalização. Talvez explique por que nós estamos aqui hoje, né? Bom, Hayek coloca uma teoria mais exógena disso. Ele vai buscar, no final da sua vida, a origem na evolução cultural, uma teoria de evolução das normas, e vai buscar a persistência do intervencionismo, na verdade, numa espécie de algo disfuncional nesse processo de evolução cultural. As sociedades tribais, primitivas, pobres, eu tenho as relações dadas pela família, né? Regras pessoais. Quando os mercados se desenvolvem, isso requer regras impessoais de conduta. Mas as pessoas são habituadas, por evolução cultural, a pensar em termos das normas que prevalecem naquelas sociedades menores, na família hoje em dia e nas tribos antigamente. Então, a ideologia intervencionista, ela é, na verdade, ela é um fóssil disfuncional de regras morais evoluídas no passado que persistem. Bom, os últimos livros de Hayek tratam disso, né, para explicar como que eu tenho forças econômicas impedindo que o Estado cresça num limite superior, mas a ideologia querendo que isso aconteça, né? Então, só um punhado de economistas defende a liberdade, o resto do mundo, das pessoas, dos intelectuais, defendendo a diminuição da esfera de liberdade e o aumento da esfera do controle, né? Mas o mundo real, eles não combinaram com o mundo real, né? Então eu tenho o fator ideológico levando numa direção e o mundo real, a lógica da economia, empurrando no outro, né? E faz parte da nossa dançazinha do ciclo econômico. Então, faz parte dessa análise de intervencionismo considerar explicitamente a evolução da ideologia intervencionista. Bom, então, uma coisa que a gente queria colocar dessa análise, que é útil para a nossa discussão, é o seguinte, que, parafraseando o autor que está na moda, né, que a ideia de chutando a escada para a liberdade. Porque, conforme vai se expandindo o Estado, conforme aumenta... obrigado.
Estou acabando, então. Vamos lá. Conforme aumenta conforme o tamanho do Estado, né, conforme o Estado se expande, ele coloca coisas que tornam cada vez mais difícil desregular aquilo. Né? Eu tenho a cristalização de privilégios. Né? A cristalização de privilégios impede que certas reformas sejam feitas sem se apelar para a violência, né? Mas um liberal não vai olhar com alergia para qualquer ideia de violência. Né? Bom, então eu tenho a ideia. Várias coisas conspiram, por exemplo, a ideia de custo de oportunidade. Ele é subjetivo. Né? Conforme eu estatizo as coisas, as pessoas perdem a imaginação que poderia existir um mundo alternativo. Eu vou estatizar um correio e as pessoas acham que não é possível entregar cartas de forma privada, sob forma nenhuma. Não adianta se apontar historicamente que isso já existiu, ou qualquer coisa assim. Então, a ideia de custo de oportunidade. Se eu tenho uma política X, como seria uma política Y? Ela não existe. Então, fica no ramo da ficção científica. As pessoas perdem a capacidade de imaginar soluções. Tá? Então, várias coisas operam nesse sentido. Então, o que a gente tem que levar em conta na discussão da reforma, da desestatização, é como superar as forças que fazem com que, quanto mais Estado eu tenho, mais são as demandas para que esse Estado se expande. De um lado ideológico, de um lado da formação de privilégios. Tá? Então, bom, para terminar, já que eu tenho alguns minutos, vamos passar mais rápido para isso, eu vou tratar de um exemplo. Né? Primeiro, um exemplo que seja relevante para a discussão moderna. Turgot tinha uma economia com protecionismo e regulação interna de grãos muito forte. E é um ministro liberal, seria o nosso herói, seria o Ron Paul, de antigamente, é o Turgot. Conseguiu o poder, e era uma monarquia. Né? Então ele vai lá e tinha bastante poder. Né? Bom, então o Turgot foi lá e tinha uma série de regulações, era quase impossível. O preço do pão era caríssimo. Né? As regulações eram algo como, veja isso aqui, para operar no mercado eu precisaria de licença. Os produtores não podem vender e comprar entre si. Eles não podem vender e comprar fora da época da colheita. Então eles estão obrigados a vender quando o preço está baixo. Eles são obrigados impedidos de comprar antes ou depois. Eles não podem comprar ou vender em outras províncias. Eles não podem estocar o produto. Eles não podem fazer quase nada. Então, monopólios, firmas que são monopólios setoriais que têm o privilégio no comércio de grãos. Então, Turgot quis desmantelar isso. Né? E liberou o preço dos alimentos. Então, ele fez uma reforma liberal, 1774. Né? Com o apoio do rei. Só que o que aconteceu? No ano seguinte, o preço do pão aumentou 50%. A mesma coisa a gente vê no leste europeu, algumas décadas atrás. Então, o que acontece? As pessoas demandam controle do preço do pão. Aí esquecem que a escassez de pão era causada justamente por esses controles. Ele tinha apoio. Né? Algumas cabeças rolaram por causa disso. O rei apoiou a medida. Mesmo assim, o que acontece? A população parou de apoiar porque o pão é caro. As pessoas pensaram, veja o que a liberdade nos trouxe. Claro, os burocratas perdem emprego, os monopolistas no setor de grãos perdem seus privilégios. Então, tenho, logo na sequência, 6 éditos que tentam ainda aumentar a liberalização do comércio, acabar com aqueles privilégios monopolísticos, liberar o comércio externo e interno. Só que, então, a gente tem... Qual é a explicação do Condillac, o livro que eu estava dizendo? Bom, ele dizendo o seguinte, é bem austríaco isso. Ele diz, para mercados funcionar, isso requer tempo e requer conhecimento. Quando eu liberei os preços, eu destruí os mercados, é coisa de chutar a própria escada para a liberdade. Então os preços sobem porque simplesmente não existiam firmes. As pessoas precisam se estabelecer, aprender, fazer contatos com fornecedores, precisa investir capital naquilo. Então eu tenho sempre um processo de crise que se segue a liberação dos preços aqui. E aquilo, naquele fator ideológico, foi atribuído à causa contrária. Então a grande discussão nossa é retomar a discussão de terapia de choque e gradualismo. Terapia de choque é o que é necessário. O gradualismo dá tempo das forças que têm privilégios contra-atacarem. Terapia de choque é necessário porque se eu liberar um mercado e não liberar o resto da cadeia, você vai atribuir aos mercados aquelas falhas de governo dadas por aqueles preços regulados. Vários exemplos modernos de desregulação passam por isso daqui. Bom,
Então, eu quis colocar esse texto do Condillac, que ele faz uma interpretação. A liberalização não funcionou porque não existiam mercados. E não existiam mercados porque os privilégios monopolistas da ação estatal impediram que aqueles mercados se criassem. Então, bom, eu precisaria, estou acabando, então, de conseguir manter esse desarranjo do mercado, dar tempo para ele funcionar durante um pouco mais de tempo. O que aconteceu? Ele perdeu o cargo. Turgot perdeu o cargo. Né? E os problemas voltaram. No entanto, a teoria econômica caiu em descrédito por causa daquele efeito. Mas nós temos a teoria do intervencionismo. Os problemas econômicos do controle de preço, do monopólio, persistem. O resultado continua a escassez de pão. Né? Bom, você acaba perdendo o mandato real alguns anos depois, porque você não teve a coragem política de manter por mais tempo esse processo de reajuste. Então, o que eu queria trazer para vocês, em conclusão, é que nós temos que tratar da economia da transição, que não é tão simples essa questão de terapia de choque contra gradualismo. Tem várias questões que o próprio processo intervencionista, conforme ele vai se cristalizando, ele vai tornando mais difícil reformas. E esse é o grande desafio teórico que a gente precisa pensar e prático. Né? Então, eu convido aqui, a gente precisa tanto de economistas teóricos, quanto a gente precisa de liberais em Brasília, por exemplo, cadê eles aqui? Que sabem como as salsichas são feitas. A gente precisa fazer estudos de caso sobre como funcionam as falhas de governo na prática. Para poder quebrar, desassociar essa história de atribuir os efeitos negativos de uma regulação à sua antítese, ao mercado. Então, esse é o desafio principal que eu vejo colocado aí pela teoria do intervencionismo. Tive que fazer lá atropelado, né, por questão de tempo. Planejei mais coisa do que daria tempo, então me desculpem o atropelamento, mas deu para dar um rascunho do que pretendíamos discutir. Obrigado. Oi. Eu vou roubar o seu. Tem tempo para 2 perguntas para o Fábio, para a gente não atrasar muito. Depois tem o coffee break, foi corrido, né, Fábio? Foi ótimo. Alguém quer fazer pergunta? Professor, o senhor colocou um gráfico do ciclo intervencionista. Em que haverá... Colocou um gráfico do intervencionismo do Ikeda, onde haveria uma expansão e uma retração quando a inviabilidade se instalasse. O senhor não acha que, na realidade, o intervencionismo se dá de forma espiral, com recuos da intervenção para intervenções cada vez maior do que eram antes? Cristiano. Na verdade, eu não entendi a metáfora. A metáfora de uma senoide e de uma espiral é que aqui tem a dimensão do tempo. Né? Então, por isso que eu fiz uma senoide, mas pode ser, eu não entendi, será que você está propondo uma senoide que a magnitude vai aumentando, assim, talvez uma coisa assim? Bom, eu não acharia uma coisa assim em espiral, porque eu toco nos limites. Né? Então, o que a gente vive é justamente isso, os limites de simplesmente falha, totalmente incapacidade de lidar com os problemas, porque se esgotou as ferramentas, política monetária, fiscal, etc., não funciona. Por exemplo, uma coisa municipal, assim, antigamente, quando eu era criança, os prefeitos tentavam passar adiante, que fizeram uma boa administração, fazendo pontes, grandes monumentos, mas se eles dilapidam as finanças públicas, acabou o dinheiro. Então, hoje, os prefeitos estão na moda de fazer o quê? Proibir coisa, né? Vão proibir cigarro, vão proibir sacolinha no supermercado, etc. Simplesmente porque acabou o capital. O fundo de reservas do Mises foi esgotado. Né? Então, você tem as várias fontes, a sociedade cria anticorpos contra as várias coisas, contra a política monetária, você indexa tudo, quer dizer, os instrumentos de ferramentas se esgotam. E o fundo de reservas, se aumentar impostos, você perde capital político. Então, você fica num beco sem saída do interventor. Por isso que eu até brinquei, o cara socialista passa a ser vista como neoliberal, embora as reformas não são reformas que você corta na carne do welfare state, você corta na carne da própria população. Daí se atribui a austeridade, que nem hoje em dia. Né? A culpa é da austeridade. Né? Quer dizer, é o mesmo filme, a mesma novela que a gente vê o tempo todo. Né? As falhas de governo gerando problemas que são interpretados como falhas de mercado. Né? E seja Turgot, seja hoje atribuir a austeridade aos problemas modernos, a história se repete bastante. Meu nome é Marcos Valente, eu estudo Relações Internacionais em Brasília mesmo. E um dos fatos de protecionismo que nós estudamos são aqueles que são vantajosos em caso de guerra. Por exemplo, na Europa faz-se muito protecionismo a produtos agrícolas, porque foi um continente que passou por 2 guerras muito traumáticas, agora no século XX, e eles entendem que o protecionismo agrícola pode ajudá-los em caso de um novo conflito.
Eu gostaria de entender a opinião do professor e talvez da escola austríaca sobre esse fenômeno. Não tem área, acho que é um ramo da literatura, não da economia. As pessoas não são nunca tão criativas quanto elas para criar desculpas, para achar que a competição é bom para todos os produtos que eu produzo, já porque eu vendo existem exceções, peculiaridades, né? Como a cultura pastoril francesa ou qualquer coisa assim. O professor Janete contava o seguinte exemplo: não sei que exército dizia que a gente tem que proteger a indústria de botas, porque vai que o nosso inimigo produza nossas botas e nós vamos ter que guerrear descalços. Então, a criatividade é impressionante nessa área. Eu sou a escola austríaca, como, não precisa ser austríaca, pode ser neoclássico. A questão que os economistas mais concordam é sobre os efeitos prejudiciais do protecionista. 98% dos economistas ortodoxos, heterodoxos, concordam com essa tese. Eu acho que não existe uma área onde existe tanta concordância. Eu acho, de fato, isso é uma desculpa de grupos que querem viver às custas dos demais. Bom, né? Proteção. E é mais um caso da guerra, com a intervenção gerando a sua própria demanda. Né? Talvez na guerra eu deva me proteger contra aquilo. Então, é a própria falha gerando a falha daquilo. Eu não acho isso que seja uma exceção da teoria econômica. Uma coisa dos austríacos interessantes é a frase atribuída a Bastiat, que não se sabe exatamente, que a ideia é quando os exércitos não cruzam os produtos não cruzam as fronteiras, os exércitos o fazem. Existe uma relação direta entre livre comércio e paz, e uma relação direta entre protecionismo e guerra. Países pequenos que recorrem ao intervencionismo, eles ficam pobres, pela teoria de Ricardo. Né? E daí, logicamente, eles têm que atacar, têm que ser agressivos. Né? Então, Mises tem uma interpretação justamente da guerra, dos eventos relacionados com a guerra, como consequência indireta do intervencionismo, não como as teorias de imperialismo, qualquer coisa assim que a gente aprende na escola. Justamente explorando a relação entre liberdade e paz e entre guerra e protecionismo. É mais uma das consequências não intencionais da intervenção, é isso, é hostilidade. Né? Você depende, agora me lembrou a frase do Hume, né, que dizia, eu torço para que todos os países fiquem ricos, inclusive a França, né, David Hume, que é inglês falando. Né? Quer dizer, o comércio une os interesses das pessoas, não é nada, nenhuma utopia isso. Né? Historicamente, tem a relação clara entre guerra e protecionismo comercial. Muito obrigada, professor.